Excelentíssimo senhor ministro relator, Luiz Carlos Gamboja, digníssimo servidor do gabinete que tiver acesso a esse breve vídeo que explica o memorial em anexo. Basicamente, a alegação aqui da ora recorrente Luzimara Desorde, que é incapaz e está representada pelo seu curador sobrinho, são três. Ela alega nulidade do processo por ausência do Ministério Público. Ela alega ineficácia da citação demarcatória de um processo anterior extinto. Ela alega impossibilidade de dupla interrupção do prazo aquisitivo da usucapião. E, por fim, também alega a presunção de boa-fé para as hipóteses de benfeitoria. São essas quatro alegações que foram apresentadas. Contudo, o ministro, então relator Marco Buzzi, negou-lhe provimento ao agravo interno por três fundamentos. Disse que não existia omissão, aplicou a súmula 83 e a súmula 7. Foram opostos embargos de declaração, porque o relator, então, ministro Marco Buzzi, não apreciou a questão da nulidade por ausência do Ministério Público em processo de incapaz. Vossa Excelência, em decisão respeitável, rejeitou os embargos de declaração, dizendo que teria que rever prova para saber se houve ou não prejuízo da interditada por ausência do Ministério Público. Pois bem, respeitosamente, ministro Luiz Carlos, entendemos que não é necessário rever o caderno probatório para verificar a existência ou não de prejuízo, porque aqui é processo em que incapaz sucumbiu no pedido, foi julgada desfavorável à ação e está sendo-lhe expropriada o único imóvel rural que garante a sua subsistência. Veja a gravidade da situação. Na origem, quando os autos voltaram para rejulgamento dos embargos de declaração, os advogados oficiaram requerendo o ofício do Ministério Público nos autos porque tinha uma incapaz. O Tribunal de Origem ignorou tal pedido, manteve o julgamento em sessão virtual e julgou de forma genérica os declaratórios novamente, não respondendo às ordens do STJ. Pois bem, aqui entendemos que houve sim nulidade processual por ausência do Ministério Público em processo de incapaz. Entendemos que não é necessário revisitar o caderno probatório, porque é presumido prejuízo em um processo em que incapaz sucumbe e perde a única propriedade que mantém a sua subsistência. Era extremamente importante e exigência legal que o Ministério Público tivesse sim oficiado. O prejuízo, portanto, é presumido. Para além disso, senhor ministro, respeitosamente, entendemos que não incide a súmula 83. E eu explico por quê. Pedimos ao professor Araquém de Assis um parecer jurídico que está juntado aos autos, em que ele é muito preciso na explicação da ineficácia da citação do senhor Altemiro Casarim em um processo anterior que tramitou de 1975 até 1992, pessoa estranha à família Desorde, porque foi julgado extinto. Veja, a discussão aqui é saber se a citação do senhor Altemiro num processo de 1975, ela interrompeu o prazo aquisitivo da usucapião pela família Desorde. A família Desorde comprou a área rural, tinha justo título e permanece nela desde 1992. Foi surpreendida com a citação na presente ação reintegratória que disse que estaria interrompido sua aquisição pela usucapião porque um estranho em um processo que tramitou em 1975 teria sido citado. O julgamento ocorrido no Tribunal de Origem foi por maioria, com acalorados debates, e a orientação jurisprudencial que foi adotada no Tribunal do Mato Grosso, ela contraria a orientação jurisprudencial do STJ. Entendemos que não se aplica a súmula 83, porque os precedentes citados na respeitável decisão do ministro Buzzi tiveram por base fática a hipótese em que as ações anteriores tinham sido julgadas procedentes,
No nosso caso, a ação anterior, essa que citou o senhor Altemiro Casarim, estranho à família Desordem, no ano de 1975, ela foi extinta. E o professor Araquém de Assis, muito preciso, disse que a extinção desse processo anterior gera ineficácia daquela citação, fazendo com que não interrompa o prazo aquisitivo pela uso capião da família Desordem. Mas disse mais o professor Araquém em consulta jurídica. Disse ele que havia também a impossibilidade da dupla interrupção. Ora, se foi interrompido o prazo aquisitivo pela uso capião na citação do processo de 1975, não pode ser novamente interrompida na citação deste presente processo da família Desordem, diante do princípio da unicidade da interrupção prevista no Código Civil, artigo 202. Portanto, não incide o óbice da súmula 83. A decisão agravada traz precedentes que tiveram hipótese fática em que a ação anterior foi julgada procedente. Nós estamos apontando em agravo interno precedente da terceira e da quarta turma no sentido de que quando a ação anterior é julgada extinta, sem análise do mérito, não interrompe o prazo aquisitivo. E isso tem uma razão de ser, é para evitar que ações frívolas, ações desprovidas de prova, de reintegração de posse, sejam ajuizadas e que isso afete terceiros de boa-fé. É essa a razão de decidir do STJ. Por isso que o ministro Buzzi, numa primeira ocasião, deu provimento ao recurso especial determinando o retorno dos autos ao Mato Grosso para que o Tribunal do Mato Grosso esclarecesse, afinal, essa ação de 1975 foi procedente ou improcedente? Pois o Tribunal do Mato Grosso silenciou. Para eles não importa se a ação foi procedente ou improcedente. Para eles importa que existiu uma ação anterior. E isso é grave. E isso é grave porque ela foi extinta sem análise do mérito, o que torna ineficaz a citação e que não interrompe o prazo aquisitivo de uso capião da família Desordem. Para além disso, entendemos que não incide súmula 7 sobre benfeitorias, porque não se pode presumir a má-fé. A família Desordem está na área desde 1992. Já houve 19 safras. Ela cultiva aves para a comercialização. A área teve um grande aporte de investimento pela família Desordem, deu tudo de si durante 30 anos. E agora, devido a uma citação de um estranho, num processo que tramitou há mais de 50 anos, é considerada a má-fé dela ter estado nessa área e plantado e investido e construído benfeitorias? Não, é preciso prova disso. A má-fé não se presume. O que se presume é a boa-fé. E se presume boa-fé de quem está com justo título, com um justo título e registro de imóveis dessa área, e tenha feito 19 safras e tenha investido para plantio, para comercialização de aves e que hoje é o único sustento de uma incapaz interditada. É um absurdo jurídico o que foi feito no Tribunal do Mato Grosso. Por isso, Excelência, pedimos que Vossa Excelência, em juízo de retratação, torne sem efeito as decisões agravadas, converta o presente agravo em recurso especial admitido, e paute no presencial para que haja sustentação oral no plenário e a quarta turma reafirme a posição jurídica no sentido de que o ajuizamento de uma ação anterior, que é julgada extinta, não produz efeito interruptivo do prazo de aquisição pela uso capião posterior. Nesse sentido, postula que Vossa Excelência torne sem efeito as decisões agravadas, converta o presente agravo em recurso especial admitido, paute, conheça do recurso especial e dele provimento. Tudo por mais ampla justiça. Pela atenção, obrigado.